Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Como é que você passou sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Eu espero que você tenha passado uma semana feliz. Estamos chegando no sexto dia da semana, Normalmente, conforme a orientação bíblica, nós hoje devemos parar as nossas atividades que a gente tem do cotidiano e, conforme a orientação bíblica, o sábado é um dia para descanso. Eu não sei se você tem essa como prática, não sei se você tem outro dia, mas eu quero te convidar a observar, parar e refletir. E eu sempre gosto de dizer assim, não é essa uma competição religiosa, me entende? Não é eu estou certo, você está errado. Não é dessa forma que a gente apresenta as verdades da palavra. É voltar-se para aquilo que o Senhor quer nos dizer. E por isso que aqui na Novo Tempo a gente apresenta o texto bíblico. A fonte de inspiração é a Bíblia, que nos orienta o que nós devemos fazer. Por isso, espero que você pare nas suas atividades nesse final de semana, pare as suas atividades no sábado. E se você tem outro dia, tem uma outra prática, eu te motivo a experimentar. Eu também quero te motivar a estudar mais da palavra, estudar mais a Bíblia. Por isso, aqui na Novo Tempo nós temos as nossas revistas Esperança. E nessa temporada estamos motivando você a estudar a revista Eu Creio. São princípios religiosos, cristãos que devem nortear a nossa vida. Mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449 e peça a sua revista Esperança. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você, para a sua família. Você vai ter o privilégio de poder estudar juntos. Juntos vocês vão aprofundar o conhecimento da Bíblia. Você deseja isso? Então, mande agora a mensagem para o nosso WhatsApp. Também quero te motivar a seguir a gente no nosso canal no YouTube, compartilhar com seus amigos. São mais de 522 mil seguidores. Então, compartilhe, motive outros para terem o conhecimento da Bíblia. Aqui no Reavivados a gente lê um capítulo da Bíblia por dia, a gente faz uma análise de uma forma muito tranquila, para que a gente tenha percepção, às vezes, de expressões bíblicas, de textos que a gente nem parou para pensar. A gente que lê a Bíblia normalmente. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente, mas eu quero te motivar. Estamos concluindo o livro de Ezequiel. Este é um profeta bíblico que escreveu em um período que ele estava no cativeiro, ou seja, que aquele povo estava sendo prisioneiro na Babilônia, e ele apresenta mensagens divinas para dar esperança para aquele povo. E os últimos capítulos, como nós estamos percebendo, são visões daquilo que aconteceria se esse povo fosse fiel. Tá bom? Então, siga a gente no YouTube também e compartilhe com os seus amigos. Olha, eu tenho o privilégio de poder estudar a Bíblia com você. A gente vai para um breve intervalo. Enquanto a gente vai para o intervalo, você pede a sua revista Esperança, isso mesmo. Manda mensagem para o WhatsApp agora, é o 12982 4449. Eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Chegamos ao capítulo 46 do livro de Ezequiel. Como mencionei, esse é um profeta bíblico que viveu cativo, prisioneiro na Babilônia, e recebeu mensagens para que aquele povo se enchesse de esperança, vivessem acima das circunstâncias que eles estavam vivendo. Esse é um desafio que a gente tem, vivermos acima das circunstâncias.
Nem sempre as circunstâncias que a gente está vivendo são agradáveis. Nem sempre o momento que nós estamos vivendo são momentos agradáveis. De alguma forma, em algum momento da vida, todos nós seremos surpreendidos pelo inesperado, por momentos desafiadores. E talvez estou falando para você que está vivendo esse momento desafiador. Como viver acima das circunstâncias. Estou falando para você que talvez tenha alguém, uma pessoa querida, que está sofrendo fisicamente, lutando com a sua saúde. Talvez eu estou falando para você nesse momento que está passando por um término de um relacionamento e isso tem frustrado você. Ou talvez estou falando para você que sonha com um relacionamento. Sonha em ter alguém do seu lado e isso tem passado o tempo, isso tem te angustiado, te deixado triste. Nós precisamos aprender a viver acima das situações, não sendo insensíveis àquilo que vivemos, não é isso, mas conseguirmos suportar essa situação e seguirmos em frente. As mensagens de Ezequiel eram para que o povo vivesse acima dessa situação diversa, adversa, que era realmente uma situação difícil, eles que viviam a opressão do Império da Babilônia. E nos últimos capítulos, é aquilo que o Senhor faria por eles se eles vivessem de acordo com o que o Senhor desejava. E no capítulo 46, a gente viu também no capítulo 45, orientações que o Senhor deu de como deveria ser os procedimentos, como deveria ser dividida a terra, como eles deveriam viver num ambiente de justiça, como eles deveriam ter as práticas daquilo que fazia parte do ritual do templo. E no capítulo 46, como deveriam ser essas práticas nos sábados, os feriados, as datas de festas comemorativas. Eu citei essas festas que faziam parte do ambiente da cultura judaica israelita, E no capítulo 46, a gente vai ter um aprofundamento dessas festas, especificamente os sábados e as festas da lua nova. Tá? Coincidentemente, chegamos à sexta-feira, a gente tem no contexto bíblico o sábado semanal, que é o dia que a gente deve parar das atividades, e a gente tem os sábados que eram os feriados, que eram dias para eles pararem também, e isso poderia acontecer em qualquer momento, porque essa cultura, a cultura israelita, a vida, como eu já mencionei aqui em algum momento, a vida estava relacionada, a vida do cotidiano estava relacionada, intimamente ligada às questões espirituais, então não havia separação, dá para entender? Fica claro isso para você? Não havia separação do que é trabalho, do meu conceito espiritual, daquilo que eu desejo, do meu relacionamento com Deus. E, em realidade, essas festas tinham o objetivo de aprofundar e trazer reflexões ao longo do ano de como essas pessoas, como esses estavam vivendo sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Porque essa separação é a gente que faz, Vida material, vida particular, vida espiritual, Nós fazemos essa separação. Dentro da cultura israelita não havia separação disso. É uma vida. Mas como é que está sendo minha vida? Como é que eu estou com Deus ao longo do meu cotidiano? Então essas festas tinham esse objetivo, orientá-los e desenvolvê-los ainda mais na proximidade com Deus. Por isso, por exemplo, o ritual do santuário, de manhã e à tarde, havia a morte de um cordeirinho, fazia o povo refletir: eu preciso do perdão do Senhor, olha o que eu fiz, olha como está sendo minha vida. Quando a gente vai para o livro de Jó, por exemplo, a gente vê Jó sacrificando pelos seus filhos de madrugada, então não há essa separação. Quero ler alguns versos aqui junto com você. Mais uma vez ele começa dizendo assim, no verso 1, assim diz o Senhor Deus. A porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada. Ele vai falar sobre esse ambiente do templo. Verso 3, o povo da terra adorará na entrada da porta nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. Então essas festas, esses sábados no sentido de feriados,
esses momentos de comemoração eram dias de adoração, de reflexão. O povo da terra adorará ao Senhor. Esse é um chamado que o Senhor nos faz. É um convite que o Senhor nos faz. Como na nossa cultura cristã, hoje nós temos, por exemplo, festas que são festas espirituais, ainda que talvez para alguns isso se desvirtuou, mas são chamados à reflexão. Como no final do ano, ainda que Jesus não nasceu no 25 de dezembro, isso é muito claro, né? Quando a gente estuda o texto bíblico, a gente vê a questão cultural, mas a gente para dizer assim, é o Natal, então um dia Jesus nasceu. Como é que está a minha vida com Ele? Assim como é na Páscoa, é um momento de adoração. A partir do verso 9 ele diz, mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tomará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. Essa prática, essas orientações práticas, mostram que havia uma ordem divina para a adoração. E o objetivo da ordem divina para a adoração está relacionado à questão cultural para que houvesse um desenvolvimento do relacionamento desses com o Senhor. E eu quero pensar junto com você hoje na nossa vida, né? No nosso crescimento do relacionamento com Deus. Como é que você define crescimento espiritual? Como é que você entende isso? Crescimento cristão ou crescimento do relacionamento com Deus. Na sua opinião, como isso acontece ou deveria acontecer? E se você pudesse medir a sua vida, você diria assim que você está num processo de crescimento? Eu entendo que a gente passa por alto e baixo, sabe? Não sei se isso já aconteceu com você. Você assiste, você que tem uma vida religiosa, assim, você que vai à sua comunidade, à sua igreja, ou mesmo você que talvez tenha sido surpreendido por uma situação ruim e você se volta para Deus, vai buscá-lo, vai, sabe, ter momentos com Ele, ter momentos de reflexão com Ele. Aí se você passa uma fase assim, não, agora eu vou buscar, eu preciso repensar na minha vida. E aí você vai num nível, né, vai crescendo, daqui a um pouco parece que você dá uma estagnada assim, né, uma parada. E daqui a um pouco você começa a descer. Eu não sei como é que você define como você está, ainda que a gente tenha altos e baixos na nossa vida de relacionamento e de crença. Também não sei qual é a sua crença e eu quero respeitá-la, mas eu quero te motivar hoje a desenvolver crescimento. Colocar assim, quando eu digo colocar metas, não é que a gente vai... Esse desenvolvimento ele é espiritual, mas eu tenho que ter busca, sabe? Com o tempo é natural que a gente perca, sabe, essa musculatura, assim. Assim como a gente perde a musculatura física, a gente perde também, assim, essa musculatura espiritual, que a gente precisa desenvolver, sabe? Eu sempre gosto de pensar nisso, eu preciso desenvolver minha musculatura espiritual, minha força, talvez essa seja uma palavra melhor, minha força espiritual. Agora, como eu faço isso? Lembra que Deus chamou esse povo para ter constante proximidade dele. Havia uma ordem nessa proximidade, havia orientação, mas havia um chamado constante. Eram os feriados, as festas de lua nova, eram. E essas ocasiões eram importantes para que eles mantivessem percepção de que precisavam estar perto de Deus. Isso acontecia diariamente e acontecia em eventos específicos ao longo do ano. Então,
Eu quero que você pense um pouquinho, agora, junto comigo, como é que nós estamos nesse processo de crescimento? Nós temos buscado ao Senhor diariamente? Nós temos tirado ao longo do ano momentos de reflexão, de contato, de uma comemoração especial, de reflexão especial com Deus? Eu até diria assim, de um retiro espiritual, sabe? É um projeto muito legal que eu gosto, chama-se Um Dia com Deus. Um dia para se desligar do aparelho do celular, né? Um dia para você ficar em meditação, lendo a palavra, orando, retirado num local. Sabe assim, esses momentos, eles são importantes. Precisa ter o ordinário, o de todo dia. Eu preciso todo dia ter contato com a palavra. E eu preciso ter o extraordinário. O ordinário de todo dia e o momento extraordinário. E eu quero te motivar hoje. A gente está numa sexta-feira, talvez esse final de semana, tirar horas para estar a sós com Deus, refletir, pensar como as bênçãos que Ele tem dado para você, para sua família. Tirar momentos para estar com seus filhos e juntos conversarem sobre isso. Contar a história, isso é um negócio interessante. Quando eu faço visitas pastorais, eu gosto de perguntar para a pessoa como que você conheceu a Jesus, se essa pessoa tem conhecimento, ou se essa pessoa tem conhecimento, eu digo assim, tenha vida religiosa, né? Se essa pessoa não tem vida religiosa, eu gosto de perguntar qual é a sua visão sobre quem é Deus, sobre o futuro. Sabe, essas conversas fazem a gente refletir. Lá no verso 20, ele vai dizer assim: Ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, onde cozerão a oferta de manjares, para que não atragam o átrio exterior e assim santifiquem o povo. Todas essas práticas tinham o objetivo de fazer, mesmo nesse processo de intercessão, quando a gente tem na Bíblia o sacrifício diário, de manhã e à tarde a morte do Cordeiro sendo oferecido, que era uma prática daquele povo. O objetivo era levar toda aquela população à santificação, ou seja, esse processo de crescimento, de desenvolvimento, de compreensão de quem é Deus e de quanto Ele é importante. Isso aqui daria para a gente uma longa conversa, sabe? Porque uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é o que me ensinaram a respeito de quem Deus é. E a outra coisa é quem eu acho, ou quem eu defino que Deus é. E Deus é muito maior, sabe? Deus é muito maior. Por isso eu tenho que me aproximar cada dia mais dele, para que eu compreenda, para que eu entenda, para que eu não me sinta distante, vazio, abandonado, esquecido. E você sabe que ao longo da vida, ao longo dos dias, a gente vai, às vezes, perdendo essa percepção, assim. E aí a gente, diante de uma situação ruim, a gente tem a tendência de dizer, o Senhor esqueceu de mim, Deus não olhou para mim, sabe? Então eu quero te motivar agora a estar próximo de Deus. Você deseja isso? Você deseja conhecê-lo? Você deseja conversar? Estou falando para você que talvez passou por aqui e está assistindo esse programa pela primeira vez, ou alguém enviou para você o link desse programa. Se aproxime, converse com ele, converse. Dirija os olhos, sabe, para o céu e converse com ele. A gente tem a tendência de olhar para o alto e achar que ele às vezes está distante, mas o olhar para o alto é um olhar de submissão, porque em realidade ele está conosco, está perto de nós. Quando a gente estuda a atuação de mais uma pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que o Senhor disse que nós não estaríamos órfãos, o Espírito Santo estaria conosco. E Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo são seres divinos que atuam na nossa vida para que nós sejamos salvos.
Eu pergunto para você nessa sexta-feira, você deseja ter mais proximidade de Deus junto com a sua família? Você quer? Esse é o convite que o Senhor nos faz, através da orientação que Ele fez para aquele povo no livro de Ezequiel, capítulo 46, um chamado a adorar ao Senhor. Vamos orar por isso? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelas reflexões. O Senhor deu orientação para aquele povo, como eles deveriam proceder, como o que eles deveriam fazer no dia a dia para crescerem no conhecimento do Senhor. Que a gente faça isso todo dia, que nada nos envolva de tal maneira que a gente não tenha contato com o Senhor. Eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria, muito bom estarmos juntos. E amanhã, sábado, estaremos mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. A gente se vê. Imagine a seguinte cena. Uma pessoa é convidada para o aniversário do prefeito da cidade. O local estava todo organizado para a ocasião e todos os convidados estavam indo para prestar homenagem ao aniversariante. Porém, ao chegar no local, o indivíduo em questão se dirige até o prefeito e rapidamente lhe pergunta: "O que o senhor vai me dar hoje?" Qual o problema desta pergunta? A questão é que se espera que na festa de aniversário, os convidados levem presente para o aniversariante. Os convidados comparecem para oferecer algo e não para receber. Eu comecei com essa história pois quero te levar a refletir um pouco sobre o erro que alguns cristãos cometem quando vão à igreja para adorar a Deus. É comum identificar na fala de alguns a insatisfação em relação ao culto que não está oferecendo o que eles desejam. Porém, tal sentimento é uma inversão do princípio bíblico de adoração. Não devemos ir ao templo perguntando o que receberemos, mas devemos ir para oferecer o nosso melhor para Deus. Tal tema surge no capítulo 46 do livro de Ezequiel. Nesta sessão, a Bíblia mostra o profeta recebendo uma visão da nova ordem de culto que seria estabelecida depois que Jerusalém fosse restaurada. Dessa forma, Deus instruiu Ezequiel sobre como seria a inauguração do templo e o papel dos sacerdotes e do príncipe. No verso 14, encontramos o pedido de Deus para que, no contexto da adoração, fossem oferecidas ofertas para Deus. Juntamente com ele prepararás, manhã após manhã, uma oferta de manjares para o Senhor, a sexta parte de um efa e de azeite, a terça parte de um hin para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Perceba que no contexto da adoração bíblica, quando alguém sai em direção ao templo, sua consciência já sabia que o objetivo do encontro religioso seria reverenciar e presentear o Criador. A pergunta não era, o que eu receberei hoje? Mas sim, o que eu oferecerei hoje? Percebe a diferença? De igual forma, nos cultos atuais, deveríamos carregar o mesmo sentimento no coração. Igrejas não deveriam ser locais de entretenimento e programações para agradar os clientes exigentes. Igrejas deveriam ser templos de homenagens, de honra e de glória ao Senhor. Agradar ao ser humano não deveria ser a maior preocupação de quem está organizando os cultos. Deus é a pessoa central da adoração, pois Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Então agora pense comigo, você está satisfeito com a igreja que você frequenta? Sua satisfação está baseada no que você está recebendo ou no que está oferecendo? Deus é uma espécie de Papai Noel, que só é consultado quando você quer ganhar um presente, ou Ele é um amigo que você sente prazer em homenagear?